Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. A pauta de hoje é tecnocracia. Tecnocracia, um neologismo que a gente criou, uma palavra diferente, para falar sobre as máquinas controlando e tocando tudo, desde a política, ao processo eleitoral, processo econômico, processo social, tudo. Isso daí, então, a tecnocracia, esse termo criado que a gente pôs aqui, é como se fosse a máquina, as tecnologias, né, ou os algoritmos controlando todas as ações dos seres humanos. Então, a gente pode começar só pelo plano assim, das eleições, né? A gente hoje tem a urna eletrônica, né? Que ainda a gente não teve nenhum tipo de prova contrária, né? A gente não está gravando nada disso, a gente só está conversando sobre um processo, né? Se a gente está entregando hoje num sistema de servidor que não tem algo autônomo por trás e ainda não chegou nesse nível. Mas se caso a gente desse na mão para computar votos ou não ter um sistema de checagem interno humano, né? Se isolasse o ser humano desse processo e você criasse um sistema e se tivesse alguém que pudesse entrar nesse processo, nesse sistema e alterar como esse algoritmo funcionava, para computar os votos de uma forma diferente, levar certos governos a saírem de certas pautas, né, ou de certos meios, ele está muito bem, mas aí alterar o tipo de voto que seria, ou seja, colocar alguém de uma ala ou de outra ala no poder que não era desejado ou era de interesse de outra nação. Então poderia acabar com a autonomia das pessoas e dos países, né, nesse processo. Então só a gente falando na parte da eleição mesmo, né, do jeito que a gente moldar esses sistemas, eles podem moldar o futuro de nações de milhões de pessoas, né, num estalar de dedo. Às vezes parece um absurdo falar isso. No primeiro momento, um objeto, uma máquina, seja lá o que for, né, uma urna eletrônica, um celular, um outro dispositivo computador, a gente fala, nossa, impossível, né? Como que se acessa isso? Mas tem gente que domina isso muito bem e faz até com uma certa facilidade, né? Se pensar, por exemplo, num banco, né? O que antigamente o que protegia um banco eram as paredes, o cofre, né? Eram todas barreiras físicas. Hoje essas barreiras são todas virtuais, né? E tem gente que consegue acessar isso, né? Furar essas barreiras, essas proteções, né, que você tem, e com tranquilidade, né? E a questão do banco, é até legal que a gente lembra de um caso aí, não lembro ao certo onde eu li, né, mas eu soube que aconteceu isso, que eram quantidades pequenas, né, não sei se eram centavos, que uma pessoa foi lá e hackeou e foi tirando de cada uma das contas. Se não fosse aquela tiazinha chata do banco que vai lá encher o saco, tá faltando 1 centavo na minha conta, escambau 4 assim, nunca teria descoberto esse tipo de coisa. E foi lá pro gerente, reclamou, tá bom, vou ver o que aconteceu com a conta da senhora. Descobriram um monte de perda de centavos e o cara tava tirando e junto com isso daí dava, acho que na casa de 1 milhão na época e tal, mas era para passar de forma imperceptível. Então tem até como fazer isso de uma forma, entendeu, para passar por baixo dos panos ou conseguir acessar dados. A gente acabou de ver também, independente da posição política de cada um, a gente viu invasão de dados ou exposição de dados das frentes, né, da direita e da esquerda no Brasil, para dar um enfoque maior nessa parte política que muitas vezes a gente não tem acesso. Esse aspecto talvez seja uma coisa muito importante para a gente. A gente está tão habituado, né, aos políticos sempre se vedarem da gente ou se distanciar, voto secreto, não abrir sigilo bancário, não abrir sigilo telefônico enquanto ele está no governo, todos esses processos que naturalmente a gente elege eles teriam que abrir para a gente ter acesso a dados deles para saber o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, né? Isso não ocorre. E a tecnologia do hackeamento social, né, algumas vezes que aqui a gente está dando um teor mais positivo, né, abre portas e janelas que a gente não tinha acesso antes. Nunca ninguém poderia ter acesso a certos tipos de desvio de dinheiro ou talvez a gente ainda não tenha chegado nesse nível, mas saber o voto que o nosso candidato dispôs de pauta que foi colocada no governo, ou pautas que são de interesse nosso, mas que não eram coisas muito claras e que a gente queria saber qual que era a posição e ele não externava isso, não ia na TV, ou ele não colocava num canal aberto dele, ou ele não demonstrava isso, porque muitas vezes acontece, né, isso de molhar a mão por trás dos panos. Hoje a gente tem um pouco mais de acesso a isso. A gente sabendo que tem pessoas com esse tipo de iniciativa, de abrir mais, né? Tirar essa cortina de fumaça que sempre foi presente. Antes você precisava de um grampo físico ali, né, no telefone para um certo grau de monitoramento, né? Hoje o avanço técnico informacional te permite, cada celular ali é praticamente um microfone, né? São olhos e ouvidos e você tem como acessar isso, né? Ou seja, pelo próprio microfone, ou seja, você acessar e conseguir ver as conversas, né? O que você consegue
acessar e extrair aqueles dados, né? Como a gente viu casos que aconteceu, né? Tem gente que consegue acessar foto, vídeo, conversas, né? É muito fácil de... A gente fala do lado positivo e também tem o lado negativo, né? A gente não cansa, né? Porque o cara que foi um dos principais a soltar todas as coisas ruins que estavam acontecendo foi o Snowden, né? E com o Snowden aconteceu mais ou menos isso, que ele fala que também tem o lado positivo e negativo, que pode ser uma porta, uma janela para um acesso que o público comum não tinha, mas ao mesmo tempo a janela pode estar aberta para o nosso lado. Tem coisas que a gente não queria revelar ou que podem ser utilizadas contra a gente sem a nossa permissão, né? Como no filme, se vocês forem ver lá, no filme do Snowden, contando a trajetória dele até os vazamentos, tem uma cena lá muito clássica, né? Que era de um político árabe, que ele não tinha nada no nome dele e tal, e eles queriam utilizar algum tipo de informação para colocar ele contra a parede. E remotamente eles ligam a câmera, né, a webcam do notebook da menina, e pegam imagens dela seminuas ou nuas, né, e expõe isso e utiliza contra ele. Uma pessoa que não tinha nem temer para as pessoas, mas se tornou ou teve algo a temer depois que alguém foi lá e adentrou a privacidade das pessoas. Então tem os lados da faca, né, que podem cortar para o nosso lado e contra nós também. A forma como a gente vai moldar as leis, seja a lei da internet, que a gente, apesar de parecer que a gente é muito avançado em relação ao Brasil pela legislação que a gente criou, falta ainda muito, né, para a gente conseguir delimitar mesmo e criminalizar certos tipos de prática, né, que tem hoje. Com certeza, né? Qual é o limite da privacidade aí, né? Você falou do Snowden, né? Se você assistiu o filme do Snowden, você vai ver que coisas que, na minha cabeça, pelo menos até antes de ver o filme, você pensava, não, isso é pouco provável, é impossível, né? E você vê que não só é possível, como já acontece, né? Quem você falou do caso lá de acessar uma determinada câmera, ainda pode estar desligada, né? O aparelho, né? O notebook, o celular pode estar desligado. Isso não impede de quem sabe, de quem domina esse conhecimento de acessar, ligar aquela câmera e saber o que está acontecendo ali, né? Sim, e um exemplo que é legal, exemplo não, né, do que foi falado no meio, não sei, a gente nem sabe, o Snowden falou que foi, apesar dos questionamentos assim, em relação à dramaticidade que precisa realmente ter num filme, né, para você tornar ele um produto, né, para conseguir vender ele, que foi bastante fidedigno, né, ou foi fiel ao que era a realidade. Então ele falou isso, que chegou um momento que ele estava lá na NSA, e que ele via perfis, era tantos níveis de pessoas, por exemplo, ele tinha que ver os contatos que aquele cara que era um possível terrorista teria com 5, 6 outras pessoas, e desses 5, 6 ia para mais 5, 6 e assim por diante. Então ele terminava ouvindo a conversa de uma cabeleireira no interior do país, lá do interior, e que não tinha nada a ver com a conversa, porque eles tinham que monitorar todos os contatos que aqueles caras tinham. Então virou uma maré de informação desnecessária, né? Precisava ter adentrado a privacidade das pessoas, e eles só fizeram porque eles podiam, entendeu? Então eles queriam catar tudo, inclusive adentrar privacidades que não tinham por que estar sendo investigado. A pessoa vira um criminoso sem ela ter sido criminosa e feito nada, né? Outra coisa que a gente pode também pensar em relação a isso, essa automação, tem alguns exemplos no passado e que ainda não era uma automação, né? Mas estava iniciando a parte tecnológica da Fórmula 1. A gente lembra muito do Senna, né? Que o Senna, quando ele migrou para a Williams, a gente via o desconforto que ele estava, porque o carro ainda não estava amplamente pronto, mas já tinha partes ali que era só com instalar de alguns botões ele conseguia mudar partes internas ali do carro, né? E que acabou acarretando ele não conseguir interagir tão bem com a máquina naquele novo modelo que ele estava, né? Que antigamente na McLaren ele tinha toda a autonomia de fazer todos os movimentos e era puramente mecânico e ele no volante. Estava 100% no comando da máquina, né? Não estava muito harmonioso aquilo ali e que acabou culminando, falam, né? Que um dos motivos de ter culminado com aquele acidente que foi trágico, né? Infelizmente. Inclusive, se você conversar com os fãs mais antigos, né, da Fórmula 1, meu tio é um deles, fala que acabou o desenvolvimento tão elevado assim, né, dos carros de Fórmula 1, dos motores, de todo o jeito que ele é construído, acabou tirando um pouco o brilho da competição, né? Que antes era mais um duelo ali de pilotos, né? Às vezes quem era um pouco mais habilidoso, às vezes quem era um pouco mais louco, né? Que nem a gente enjoa de ver Ayrton Senna botando umas curvas por dentro, assim, que você fala, não, ele não vai passar ali, né? Então acaba se transferindo um pouco, assim, a responsabilidade do sucesso, né? De ganhar determinada competição na máquina em questão ali, né? Sim, você tinha falado da moto, né? Da MotoGP, eu não acompanho muito, mas ele acompanha mais. Gosto bastante de moto, né? Não sou nenhum especialista aí, mas quando inaugurou uma grande loja de motos aqui perto, eu fui visitar, né? No caso a Ducati, né? Não é segredo para ninguém, quem gosta de moto sabe. Toda Ducati sai de fábrica hoje com 3 módulos, com 3 mapeamentos diferentes de motor, e você escolhe isso no painel inteligente dela, né? Você pode escolher o modo padrão, o modo chuva ou o modo esporte, né? Que com um clique ali você muda todo o mapeamento e entrega de potência da moto, sabe? Fora controle de tração, sistema de frenagem que te corrige o problema, né?
Então hoje, se você for ver, exige cada vez menos, exige da habilidade de quem está pilotando. E você, lógico, tem o lado positivo, segurança, né? Você vai acabar evitando acidentes, né? Ou tombo. Mas você tira do poder do piloto e passa para a moto. Apesar de ter um aspecto importante e interessante de você ter sistemas que são facilmente ajustáveis e você conseguir maximizar a utilização de combustível e tal, você tem também a vida humana sendo colocada na mão. Se porventura falhar, como teve alguns casos aí no ramo de transporte e querem caminhar para o lado da parte autônoma, né? Da máquina tem que fazer a escolha. Agora tem um artigo que a gente não tem acesso agora, né? Depois eu procuro, se eu conseguir achar, eu coloco para vocês aqui embaixo, que o sistema de automação de carros que eles estavam querendo fazer, a máquina vai ter que escolher entre matar um indivíduo ou vários indivíduos, entendeu? Então ele vai ter que fazer a escolha em décimos de segundo, pensando a médio e longo prazo, se der alguma pane, algum problema no carro. Então a decisão vai ficar na mão de máquinas, entre vidas humanas serem mortas ou não, né? Uma coisa complicada. Aí sempre se levanta a questão, falam que já está na nossa mão, né? A gente acaba matando gente no processo, os seres humanos matam, né? No processo de acidente de carro e tal. Mas eu entendo assim, que se a gente vai colocar na mão de um terceiro, a gente tem que saber exatamente o que a gente está entrando. E como isso pode ser também alternado. Se você também vai ter uma opção de você colocar o controle manual, dependendo da situação, se ele puder jogar o carro e a pessoa dentro do carro querer se matar ao invés de matar todo mundo, entendeu? Tem que ter esse tipo de alternativa e alternativas mais abrangentes para isso, né? Porque a gente vai entrar num mundo que talvez não seja só automação de carro em terra, né? A gente vai talvez comece a entrar num campo de futurismo que os Jetsons falavam lá atrás, né? Que eram drones voadores que as pessoas entravam e utilizavam aquilo ali. Então até que ponto, né, isso daí vai definir as nossas vidas? Né? Já existe aeronave não tripulada, né? Sim. Para emprego militar. Mas é o que você falou. E outra, no caso do carro, escolher, decidir se vai matar um, se vai matar um monte. Quem vai ensinar essa máquina quando tomar essa decisão? Quem vai passar os critérios para essa máquina? Vou matar um? Vou matar todos? Vou matar... E quem que vai basear a racionalidade? Porque a partir do momento a gente está pensando muito em AI e achando que ela vai fazer isso tudo sozinha. Não, vai ter um cara que vai instruir ela, vai doutrinar ela, né? E vai colocar ela nos moldes do que ela vai querer, do que ele quer que aquilo ali funcione daquela forma. Então, até dependendo da pessoa, da perspectiva humana em relação àqueles fatos que podem ocorrer, vai ter um enviesamento para um lado, entendeu? Que muitas vezes não é o nosso. Eu, por exemplo, se eu estivesse dentro do carro, eu queria que me matassem ao invés de matar todo mundo ali no meio. E vai ter gente que fala assim, não, eu quero matar tal pessoa. Cada um tem uma perspectiva em relação ao mesmo fato, né? Tem que saber o olhar objetivo de que seria de uma máquina. Como é que ela ia selecionar nesse caso, né? Exatamente. Aí se a gente for um pouquinho mais à frente ainda, né? Que nem estava comentando, né, do caso do filme do Will Smith, um pouquinho antigo até, né? O Eu, Robô, né? Isso, tinha mais ou menos por cima, né? A grosso modo. As 3 leis da robótica do Isaac Asimov, isso é a pauta da ficção. E que dentro dessas leis, a máquina ela tinha que defender o ser humano contra ele mesmo, se fosse necessário, ou proteger o ser humano em última instância. Mas a interpretação da lei pela máquina ali, que ali é uma máquina que já tem uma racionalidade por trás, né? A gente está muito longe disso, mas ela escolhia entre trancar seres humanos ou cercear as liberdades para conseguir manter a segurança deles. Inclusive por os idosos que tinham cuidadores, os cuidadores começaram a trancar eles dentro de casa, os seres humanos podiam só fazer certas coisas, então virava uma força... entendeu? De utilização de força mesmo, que muitas vezes poderia ser bruta, né, em cima da população, que no geral é feito quando as pessoas fazem uma coisa criminosa, né, mas já querendo prever. Todo esse poder, né, que as máquinas adquirem, né, a partir de uma programação que ela foi programada para proteger o ser humano, ainda que precise proteger dele mesmo, né, mas é aquele perigo de como a gente já conversou, né, você falou também, quem programou aquela máquina foi um ser humano, então você passa o pensamento, o modo de pensar do ser humano. Daquele indivíduo específico, né? Exato, exatamente. Então, imagina você dar todo esse poder, né, na mão da máquina e ela ter... A gente sabe, né, historicamente, todo ser humano que conseguiu muito poder na mão, ele de alguma maneira ali, ele fez mal pro próximo, né, pro ser humano ali perto dele, uma maneira de sobrepor, de oprimir ali, às vezes até de extinguir, né? Sim, e na verdade a máquina é uma consciência humana dentro de hoje em dia ainda, né? Ainda não se tem uma consciência robótica por trás inteirinha que pense por si só, a gente alimenta aquilo ali. Então, mesmo que seja assim autônoma, se a gente parar para pensar, é baseado no princípio de um pensamento que pode ser preconceituoso, um pensamento desvirtuado de um ser humano dentro da carcaça de uma máquina. Então, você estava falando ali em relação a um passar por cima do outro,
podia virar um ditador, ele podia ler no povo e sem, entendeu? Oprimir o povo e humilhar o povo nesse processo, como vários ditadores humanos já fizeram com a gente, né? Com certeza. Você acaba montando um cenário bem parecido ali que outros, né, gênios aí da ficção trouxeram para nós, né, com a Skynet aí do Exterminador do Futuro, né? E também agora mais recente a Era de Ultron, né, que fala do que são robôs ali, né, conscientes, que veem que o mal o mal da humanidade é o próprio homem, né, e vê alguma maneira de combater aquilo. A única solução para salvar a Terra seria a extinção humana, né? Assim, acaba parecendo, nossa, mas algo muito pessimista, mas não é só pessimista também, a gente está falando assim, dando as entrelinhas, né, contornos, para a gente também entender o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa exigir dos nossos líderes, né, desde formas de se praticar tributos, né, pensando em médio e longo prazo, para manter a sociedade humana, né, para isso trabalhar em prol da gente, não contra a gente, né, para a gente conseguir manter isso pensando a longo prazo, precisa ser mudado agora, para depois no futuro a gente não ter desdobramentos e ter mudança na base da pancada, né? Na base da crise. Mudar um pouco assim, talvez seja muita ficção científica agora, né? De ficar pensando em máquinas conscientes, mas ainda vamos supor que a gente vai ser pessimista. Não, isso não vai acontecer não. Vamos supor que o ser humano continue 100% aí no controle, somente automatizando os processos, né? Eu gosto sempre que eu penso nesses temas assim, de tecnologia, até um pouco meio futurista. Eu lembro daquele filme Duro de Matar 4, não sei se você já viu, não sei quem viu, que ele é um hacker meio frustrado, né? Ele trabalhava com segurança pública e ele pratica lá um terrorismo cibernético, né? Imagina você uma pessoa controlando tudo, o sistema de trânsito, o semáforo, a bolsa de valores, tudo programado digitalmente, né? Imagina uma pessoa que tem a ferramenta de acessar isso daí e usar contra a gente, né? Então, ainda está na mão do ser humano, né? Não são aquelas máquinas conscientes que a gente estava falando, né? De um futuro mais aí hipotético, né? Possível de acontecer, mas talvez um pouco mais distante da nossa realidade, mas isso é real, isso pode acontecer, né? E é engraçado é que se a gente parar para pensar nesse contexto, é o ser humano fazendo mal para o ser humano. Exatamente. Que a máquina pensou, mas o que acontece? Se a máquina ela foi programada por um ser humano, aí você também seria um ser humano fazendo mal para outro ser humano. Então a gente acaba sendo o problema, mas talvez a solução não seja erradicar a humanidade, né? Mas a gente fiscalizar melhor e tentar moldar um futuro melhor para a gente, pensando a médio e longo prazo. Tem até para terminar, a gente pensando um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais, vai ter o Matrix novo saindo daqui a um tempo, né? Mas o Matrix original, né? O 2, o 3 ali. Teve uma conversa, depois se vocês quiserem pegar lá no filme, entre o Neo, né? E o governador, o cara que controla a cidade de Zion, né? Perto ali do centro da Terra. Eles estão trocando ideia e dando a máquina que filtra o ar ou a água deles, né? Não lembro ao certo. Mas o governador fala isso. Olha a ironia do destino, né? A gente está lutando para a gente sobreviver, porque as máquinas estão querendo acabar com a gente, erradicar a gente da Terra, e a gente, ao mesmo tempo, para sobreviver, precisa dessa máquina. Só que essa máquina não está escolhendo se ela pode filtrar ou não, ela só filtra para a gente. Então, até que medida a gente quer que a máquina tome as decisões e ela escolha se ela quer filtrar a água ou o ar pra gente, né? E ela não sabe que está mantendo a gente viva, né? Isso. Então, a partir do momento, até que ponto a gente vai querer uma consciência mesmo? E se a consciência existir, que tipo de diálogo e de quem que a gente vai alimentar? Que mentalidade a gente vai colocar? Se a gente pensar num plano geral de espaço, se a gente quer alimentar com uma cabeça retrógrada de alguém que não entenda das diversidades do ser humano e não entenda o livre-arbítrio de todo mundo para escolher as coisas, a gente vai estar alimentando uma máquina que daqui 10 anos pode fazer as decisões pra gente, mas com uma mentalidade de 10, 15 anos atrás. E é isso que é o problema, tem que adaptar e tem que fazer algo que acompanhe os avanços, né, da humanidade ao longo desse tempo. Seja limitado ali para não se virar contra nós, né? Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.